Vamos lá, então, vamos fechar os nossos olhos e, por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar que esse ar puro penetre os nossos pulmões e, juntamente com ele, essa energia divina que vai aos poucos envolvendo nossos corações. E assim vamos nos sentindo mais leves, mais tranquilos, mais equilibrados, e em total sintonia com nossos mentores, com nosso irmão Jesus, com nosso Pai. Vamos agradecer mais uma vez por este momento, onde temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, em torno do nome do nosso Mestre. Vamos agradecer aos nossos mentores, pois desde cedo estão presentes em nosso caminho, nos iluminando, nos preparando para este momento, onde mais uma vez seremos abastecidos com as palavras do Cristo, com a energia divina. Vamos agradecer ao nosso Mestre e Irmão Jesus, por sempre derramar sobre nós sua luz e dedicar a sua paciência, sem limites. Vamos agradecer a Deus Pai, por permitir este momento, por encaminhar neste momento esses irmãos de luz que nos ajudam, que nos intuem e que trazem as palavras do dia para o nosso agradecimento. E aos irmãos desencarnados que vêm se aproximando de nós devido à nossa sintonia, damos as boas-vindas. Que a paz de Cristo esteja com todos. Agradecemos a presença dos irmãos desencarnados e encarnados, que dedicam este momento à paz, ao amor divino. E assim, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Todos estão bem? Olha, esse engarrafamento hoje não vai deixar chegar ninguém, mas chegou bastante gente ainda, né? Então vamos lá, olha só. Quem aí ainda tem medo do desencarne? Todo mundo? Ou todo mundo já está preparado para quando chegar a nossa hora, a gente ir tranquilo, sem medo nenhum? A grande maioria ainda teme, sim, pelo desencarne. Isso porque, desde os nossos primórdios, a gente vem sendo ensinado a ter medo do desencarne. E, na realidade, hoje a gente vê que não existe motivo nenhum para isso, né? Sabemos que a nossa origem se deu lá atrás, naquele momento onde nós éramos apenas uma fagulha divina, e nós então adentramos a este planeta, só que pelo mundo mineral. Logo em seguida, com a nossa evolução, nós adentramos aí o reino vegetal. Mais para frente um pouco, adentramos o reino animal. Hoje estamos aí no reino hominal e daqui a um tempo estaremos sim no reino angelical. Cada um tem o seu tempo, mas um dia todos nós estaremos lá, nesse mundo tão querido que a gente quer tanto. Mas olha só, eu acho que a história de todos nós aqui em relação
ao medo do desencarne, ela é muito parecida. Há muitos anos atrás, há 25 anos atrás, aonde a minha base religiosa era o catolicismo, sempre foi me ensinado que existia o céu e o inferno. O céu lá em cima e o inferno lá embaixo. E aqueles que não eram bons, faziam maldades, iam ficar eternamente no fogo do inferno. Eu acho que todos nós já ouvimos essa história, não é verdade? Então, ou seja, sem querer, aquele que nos educa, passaram isso para a gente, passaram com medo do desencarne. O desencarne, para muitos hoje, é uma coisa terrível, é uma coisa que, quando eu morrer, eu tenho grandes chances de ficar no inferno, queimando lá por um bom tempo, ou se não para sempre. Então, como hoje nós olharmos para a gente mesmo e falar assim, eu não tenho medo de desencarne. Mesmo eu tendo conhecimento hoje de que o lugar que eu vou depende exclusivamente dos meus atos, das minhas atitudes, por mais que você tenha feito um monte de coisas boas aí para trás, quem vai bater no peito e falar, pode vir morte. Eu não tenho medo. Não tenho receio nenhum. Uma vez, Chico foi interpelado e foi falado assim para ele, os espíritas, Chico, têm uma grande vantagem, né, em relação a essa aceitação da morte. Porque o que é pregado é muito claro, né? Então, a gente pode dizer que os espíritas, então, são privilegiados. Ele deu uma risadinha, falou assim, olha, se vocês soubessem como que principalmente os espíritas estão chegando no mundo espiritual, você ia mudar de ideia, você nunca mais ia falar isso. Por quê? Os espíritas temem também o desencarne, como os católicos, como os ateus, como os evangélicos, como os budistas. Porque a base lá atrás foi justamente essa. Foi incutido o medo da morte. E a gente vem trazendo isso de gerações a gerações. E uma coisa que vem ainda a apertar mais ainda esse laço com esse medo é justamente os apegos materiais que ao longo da nossa vida a gente acaba cada vez mais apertando um pouquinho. Os apegos materiais que eu falo é o quê? Quem aí é apegado com o pai, com a mãe, com os filhos? Isso não deixa de ser um apego. A gente pensa que, quando a gente fala em apego, né? O apego é o apego com aquela casona que eu tenho, com aquele carrão, com a grana que eu tenho no banco. Não é só isso. É principalmente os apegos de entes queridos que nós todos temos. Aí você imagina o seguinte, por mais que você saiba que existe um mundo sublime, você está disposto a deixar agora a sua filha, o seu pai, a sua mãe? Então, esse apego à vida da forma que a gente está falando agora, faz com que a gente também aperte esse medo do desencarne. Muitos falam, não, eu não tenho medo do desencarne. A hora que tiver que ser, vai ser. Ok? Já que a gente sabe disso, se eu garanto para você que você estará na hora do seu desencarne, num lugar muito especial com entes queridos, você quer ir para lá agora? Ninguém vai querer. Porque ainda estamos apegados às questões materiais, porque ainda temos na nossa mente, no nosso emocional, no nosso íntimo,
aquele medo que foi pregado para a gente lá atrás. Nos programas de televisão que a gente vê também, seja filme, seja o que for, quando acontece a morte de alguém, é uma coisa legal? Ou tem toda aquela questão por trás do negócio, né? Ah, o filho morreu. Ah, o soldado que era tão valente morreu. Então a gente já começa a incutir na nossa cabeça que o desencarne, a morte, não é uma coisa legal. Nós vamos sentir saudades de nós. Eu não quero deixar ninguém aqui sentir saudade. Eu não quero ficar longe do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos. Isso faz, então, a cada dia, esse apego, esse medo do desencarne está presente, sim, em nossas vidas, constantemente. Mesmo sabendo que Cristo nos deixou, então, a palavra, que o lugar que nós estaremos é justamente aquele que nós estamos plantando. Muitos que se dizem religiosos, muitos que fazem caridade, que estão ali constantemente nos seus templos. Se você apertar ele na parede e falar, vamos agora, todos eles vão andar para trás. E, na realidade, esse medo da morte não deveria existir pelo seguinte fato, olha só. Nós sabemos que o nosso mundo de origem não é esse que estamos agora. Nós estamos aqui de passagem. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Não é mesmo? Olha, se esse mundo não é o de origem, da onde nós viemos, nós podemos dizer então que é o mundo de origem. E o desencarne que a gente imagina, a morte como a gente imagina, é quando a gente está saindo daqui, da origem. Mas a gente sabe que a origem não é essa, é a outra que viemos. Então, se a morte realmente existe da forma que a gente pensa, nós estamos morrendo quando estamos vindo do mundo espiritual para cá. E estamos renascendo quando estamos voltando. A gente inverteu o negócio aí. Vocês acham que o espírito, nós como espíritos, quando estamos lá no mundo espiritual, na necessidade, é fácil para a gente aceitar voltar? É mais difícil, acreditem, é mais difícil do que a gente aqui com medo de voltar para lá. Isso porque, antes de você reencarnar, você passa por toda uma recuperação, por todo um estudo. Você é recuperado. É colocado, então, para você a realidade de tudo. E você, então, se toca que, poxa, tudo aquilo que eu pensava lá atrás, eu pensava de forma errada, não era aquilo. Aqueles pensamentos que eu tinha, as atitudes que eu tinha, eu tenho total noção do tanto que elas me prejudicaram. E agora eu sei da verdade. Só que está sendo passado para mim que quando eu adentrar o planeta Terra novamente, quando eu for encarnar novamente, eu vou passar pelo véu do esquecimento. E tudo isso que hoje, agora que eu sei, que está claro para mim, que eu relembrei, que me foi ensinado novamente, eu vou esquecer tudo de novo. E vou ter que ir lá na Terra, debaixo desse céu azul, ter que estar trabalhando, me empenhando para fazer o bem novamente e para estar relembrando tudo isso que agora eu sei. Ou seja, eu vou ter que começar tudo de novo. Como que você acha que o Espírito vê isso? Muitos deles vêm para cá contra a vontade. É necessário vir, eu sei, eu tenho que ir, e afinal de contas, é passando por essa dificuldade, é passando por todas essas turbulências, que eu vou conseguir
dar outro passo à frente da minha evolução. Só que tem o outro lado da moeda. Esse que nós acabamos de falar. Nós vamos esquecer tudo. Nós vamos ter que recomeçar uma vida aqui novamente, reaprender e colocar em prática muitas coisas que talvez a gente nunca tenha feito. Então, é muito difícil, sim. O espírito, na erraticidade, está voltando para a matéria. E nós aqui achamos que, nossa, mas sair daqui agora nem pensar. Quanto mais eu ficar aqui, melhor. A gente vê aí a ciência, né, a tecnologia avançando, crescendo, e realmente salvando, sim, muitas vidas. E a gente levanta as mãos para o céu e agradece. Poxa, se não fosse essa ciência, se não fosse esse remédio que inventaram agora, esse aparelho que inventaram agora, eu já teria desencarnado. Será? Alguém aqui ainda tem dúvida do que o seu desencarno está lá com o dia, a hora certinho marcado? Nós já viemos para cá, já sabendo o prazo que estaremos aqui, fazendo o que temos para fazer. Ou o prazo, estamos aqui para fazer o que temos e fazer ainda não fizemos. Então, está determinado que você vai voltar para cá e você vai ficar apenas 10 anos. E esses 10 anos fazendo isso que você já sabe que tem que fazer, você vai estar aí quites. Você não terá mais necessidade de, entre aspas, pagar alguma coisa. Então, esse prazo que nós estamos aqui, independente da doença que temos, do mal que passamos, nós vamos desencarnar no momento que tem que desencarnar. Ah, mas para que serve a ciência, então? Se nós vamos desencarnar em tal época, para que ela existe? Ela não vai fazer eu viver mais do que isso? Sim, ela não vai fazer você viver mais do que tem que viver, do que está previsto você viver. Mas ela vai permitir que você cumpra a sua missão no tempo que você está aqui. Imagina o seguinte, você tem uma doença que é uma doença gravíssima. Vamos botar aí um câncer. Só que você tem mais 20 anos para ficar aqui e para tentar terminar a sua missão. Se não fosse essa ciência, talvez esses 20 anos que você deveria estar aqui seria muito mais difícil. Mas independente do remedinho que inventaram, independente do mecanismo que inventaram, da vacina que inventaram, chegou o seu dia, meu caro, você vai. Nada vai te segurar aqui. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é quando a gente vai. Sabemos que existe uma infinidade de níveis de mundo espiritual. Aqueles que estão acima de nós, ou seja, bem melhores, e aqueles que estão abaixo de nós, bem piores. O problema é que, para onde desses que eu vou? É muito simples. Você vai para aquele que você merece. Você vai para aquele que você realmente plantou, trabalhou a sua vida inteira. E dependendo de onde você for, o trabalho de recuperação, ele acaba sendo bem dolorido. Acaba sendo um trabalho bem demorado e muitas vezes atrasa o nosso caminhar. Já falamos que o caminho daqui para Deus, imagina, que é do ponto A para o ponto B, em linha reta, é aquilo ali. Só que nós insistimos ainda em darmos voltas. E ele, respeitando o nosso livre-arbítrio, permite sim que nós possamos dar a volta que nós quisermos para chegarmos até ele. Por mais que demore para alguns, um dia chegaremos. Mas tem vários que estão aí, ó, adiantados. Já lá, outros já chegando. Para que perder tempo?
Nós temos que, ao longo dessa vida, além de, sim, concluirmos a nossa missão, nós temos que nos prepararmos para quando chegar esse momento em que o nosso corpo físico se desvincular do corpo do espírito, isso não seja dolorido. Porque até mesmo nesse momento, dependendo do apego que nós temos com essa matéria, é difícil, é doído. Doído literalmente. Quem aí já ouviu aquela história que muitas vezes o espírito sente, inclusive, aqueles vermes roendo seu corpo físico? Isso se deve por quê? Ao apego material. Nós temos aí, né, os três itens, né? O corpo físico, o nosso corpo, o espírito, e entre eles nós temos o perispírito, que está ali ligando o corpo material com o espírito. Na realidade, esse corpo material é só a ferramenta que o espírito tem para fazer o que tem que fazer aqui na Terra. Desde as coisas mais simples às mais intensas. Para poder pegar essa caneta e levantar, eu, espírito, estou utilizando desse corpo físico para isso acontecer. Então, quem sente a dor do machucado, por exemplo, levei um tropeção, bati a boca no chão, quebrei os dentes, tudo. Quem sente a dor é quem? É essa carne ou é o espírito, que somos nós? É o espírito. Mas como que ele sente isso? Se foi a carne que caiu no chão. Ele sente isso devido ao perispírito. Esse fio, essa roupagem que liga a matéria ao espírito. Nós temos que aprender ao longo dessa vida a lidar com esse momento em que esse liame é cortado. Em que nós, espíritos, ficamos livres dessa prisão. Acreditem, nós, esse corpo físico, para nós, espíritos, é como se fosse uma prisão. Os momentos de depressão, os momentos de angústia, o próprio Evangelho fala, é justamente o que? O espírito tentando, de forma em vão, se libertar desse corpo físico, que ele não consegue fazer isso. E isso também, esse saber lidar com o desencarne, não é só o nosso desencarne, mas daqueles que a gente ama. Sabemos que um dia encontraremos, sim, esses que eram da nossa família, que eram mais próximos, mas mesmo sabendo que um dia vamos nos encontrarmos, é fácil a gente lidar com essa perda. Que na realidade não é perda, né? É um tempo apenas. Olha, isso é tão difícil que mesmo eu falando isso para vocês aqui agora, pregando isso para vocês aqui agora, eu só vou saber se realmente eu estou com esse preparo quando acontecer comigo. Não só comigo, mas se um dia acontecer com um ente querido. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa que está de uma forma, mas na hora do vamos ver, é outra, bem diferente. Nesse momento que Chico falou, então, que principalmente os espíritas, quando estavam sendo recebidos no mundo espiritual, era uma grande confusão que acontecia. Por quê? O espírita não aceitava, não aceita, né? O fato de estar sendo recebido naquele mundo que ele jamais pensou que ia ser merecedor, ou seja, no umbral, por irmãos que ele não queria ver tão cedo. Ele falava, poxa, mas eu era um espírita, eu estava lá constantemente na casa espírita, eu ia nas palestras, eu participava dos grupos,
Eu estudava o Evangelho? Pois é, mas você nunca fez o que a doutrina espírita pregou. Você pregava assim. Você dedicava o seu tempo a ir à casa assim. Mas você não fazia aquilo. Então, o fato de ser mostrado para o espírita que ele não era o que pensava ser, isso provoca, na realidade, uma revolta imensa, uma agonia imensa. E nós sabemos que todo o nosso sentimento, seja de alegria, seja de raiva, a forma que nós somos, inclusive, quando a gente recebe, então, a verdade na cara, como que a gente reage? Quando são ditas palavras para a gente, sendo verdadeiras ou não, como que a gente reage? Essa é a mesma forma que nós vamos reagir quando estivermos lá, recebendo o nosso prêmio. Aí você imagina o seguinte, está sendo dito na sua cara agora, a mundo espiritual, que você está sendo recebido naquele momento, naquele lugar, por causa disso, 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 disso. Como que você vai reagir? Da mesma forma que você reagia aqui. Então, se você se revolta, se você enlouquece lá, e não aceita aquilo de jeito nenhum, é um passinho atrás que você dá. Você estava sendo recebido nesse nível. Por estar nessa revolta agora, sua frequência baixou mais ainda. E assim nós vamos plantando o lugar que estamos. Então, sempre dizemos, nós estamos no lugar em que merecemos estar. Eu pergunto para vocês, se você perder de graças, que seja um bichinho de estimação seu, um cachorro seu que você ama muito. Quem já perdeu um bichinho? É ruim? Vocês choraram? Ficaram triste uma semana, né? Pois é, olha só, o que acontece? Aí mostra pra gente como está essa preparação para o desencarne. Se um bichinho querido, fazia parte da família, você ficou naquele estado, imagina quando for com você. Como será? Pergunto para vocês novamente. Quem aí está preparado para o desencarne? Quem tem medo do desencarne? Levanta a mão. Quem não tem medo, parabéns. Agora, tenha certeza. Eu falo isso porque, às vezes a gente fala assim, eu não tenho medo de desencarne, estou bem na fita agora. Não tem que me preocupar. Quando você está certo de uma coisa, você não trabalha mais para que isso se desenvolva. Não é verdade? Poxa, se eu aprendi inglês, estou afiado no inglês, eu vou estudar isso mais para quê? Já estou bem nesse treco. Então, se nós achamos que estamos preparados para o desencarne, tenha certeza disso. Porque se você realmente achar que está preparado e não estiver, talvez você esteja perdendo tempo agora para se preparar. Temos que sempre pensarmos nessas questões. E um dia vai acontecer com a gente, não tem como. Por mais que a gente fale, poxa, eu pensava que aquele cara ali é o Highlander, nunca mais, o cara não ia nunca. Mas vai. Todos nós iremos. Daqui aí, pela idade nossa aqui, imagina, daqui a 70 anos, nenhum de nós está mais aqui. Né? É bem mais fácil. Se nós desencarnarmos até os 80 do que os 100. E como que está essa preparação? O que nós estamos fazendo para nos prepararmos para isso? Aí que vem a grande questão agora. Porque eu já sei, lá, então eu tenho que me preparar para isso. Mas como eu vou fazer isso? Primeira coisa, temos que nos
desvencilharmos das questões materiais. Pode até ser que, primeiramente, essa matéria seja matéria mesmo. Dinheiro, carro, casa, seja o que for. Para depois, progressivamente, a gente começar a trabalhar as coisas mais difíceis. Agora que eu trabalhei, que eu já não consigo mais, já não tenho mais aquele apego com o meu carro, agora eu vou tentar não ter mais aquele apego com o meu pai, com a minha mãe. Isso é um processo. A gente não faz isso de um dia para o outro. Isso é através, inicialmente, de todo estudo. Nós temos que lermos em relação a isso. Temos que refletirmos em relação a isso. E colocarmos em prática. Quando nós instruímos também as pessoas em relação a isso, essas ideias que nós ensinamos, elas vão incrustando realmente no nosso coração, na nossa mente. Então, uma grande forma, uma grande ferramenta que temos aí para acostumarmos com essa questão é justamente pregarmos. Quando você menos esperar, você está acreditando naquilo que você está pregando. Segundo, orar e vigiar constantemente. Isso vai lhe ajudar na sua fé. Afinal de contas, você acredita ou não que Deus é um ser supremo? Ele prepara algo muito especial para você. Se você tem fé, realmente, se você acredita nisso realmente, por que temer? Nós temos que, na realidade, aproveitarmos o tempo que estamos aqui, fazendo coisas boas, aprendendo, errando também, tropeçando, afinal de contas, são com esses tropeços que nós realmente conseguimos andar para frente, desenvolvermos. Sem eles, não seria possível. E aí? O que vocês acham mais que a gente pode fazer para desenvolvermos e prepararmos o nosso íntimo para o momento do desencarne? O que vocês acham? Hum? Quem aí já viu um defunto? É ruim? Por que é ruim? Olha só, olha a história. A gente está conversando aqui agora. Beleza. De repente, tive um infarto, caí bruto no chão. Há 2 minutos atrás, a gente estava conversando aqui agora. Se cumprimentando quando chegava, pegando na mão. Agora não pode mais. No chão tirado, não pode mais. É um defunto. Não é isso que acontece? Isso acontece até mesmo com entes queridos. Eu já presenciei pessoa da família que desencarnou naquela hora, caiu no chão, mas agora caiu, está morto, não tem como triscar mais. Há 2 minutos atrás, se você falasse que ia desmaiar, eu ia até te segurar, para você não cair no chão. Mas você está morto, vai cair no chão. Então, eu falo isso porque essa questão de lidar com aquela carne, que hoje não está mais com o seu espírito, é um grande exercício para a gente começar a lidar com essa questão. Porque a gente vê que aquela carne, aquele monte de matéria, que às vezes estava ali na sua frente, vivendo com você há bastante tempo, agora é apenas um bolo de carne, mais nada. Aquele que você conhecia não está mais ali. E quando você vê aquilo ali, quem nunca viu ainda uma pessoa desencarnada, né? A cor muda, o semblante muda. Por quê? Não tem mais o fluido universal. Acabou. Então a expressão muda-se. E quando a gente vê aquilo, a gente dá
aquilo ali, as coisas ficam mais fáceis. Você imagina as pessoas que trabalham no IML, que abrem gente toda hora. Você acha que eles têm esse apego com essa matéria? Aquilo ali, cara, é como se estivesse abrindo um peixe para jogar fora. Então, é aquela questão, né? Aí existe o outro lado da moeda, né? A questão espiritual. Sim, verdade, verdade. Aquela questão, né? A gente estava lidando agora com a questão da matéria. Mas a gente sabe que não é só isso. Tem a questão espiritual. Então, a forma de lidar com as duas partes, nós colocamos. Talvez o mais difícil não seja nem lidar com o defunto ali na frente, mas sim com a questão espiritual. Como é comum isso acontecer. Então, a necessidade de sabermos lidar com o desencarne, ela é para já, para agora. Senão nós vamos sofrer desnecessariamente. Como eu falei, sofrermos com a gente mesmo ou até mesmo com aqueles que nos rodeiam. E a grande questão é se estamos certos de que realmente merecemos, que a gente sabe no nosso íntimo que a gente merece. A gente sabe de que nós já fizemos, a gente sabe sim as coisas boas que fizemos, as coisas ruins que fizemos, a gente sabe quais são os nossos casos. Então nós temos ideias para onde iremos. Muitas vezes a gente reluta aí, fala, não, não pode ser, eu mereço mais. Beleza, você pode achar isso. Mas será que realmente merece? Então, quando nós trabalhamos e sabemos o que nós merecemos, fica mais fácil de aceitar as coisas. Fica mais fácil você correr atrás agora. O que fazer para ser melhor? A gente fala isso todo dia. Nós sabemos muito bem o que é. Nós estamos aí, às vezes, perdendo tempo. Olha só uma história. Isso é verídico, verdade. Não sei se eu já contei isso para vocês aqui. Tinha uma senhora que estava no leito de morte, deitada na caminha dela. Aí, antes do desencarne dela, o patrão dela foi visitá-la. E a casa dela, muito simples. Ele chegou lá, sentou do lado dela, conversando com ela. E, de repente, ele olha para a parede e vê um quadro. Aí ele olhou, esticou o olho lá no quadro, foi lá, leu, arregalou os olhos e falou assim, mas por que você viveu nessa miséria a vida inteira? Aí ela, isso foi o que a vida me deu. Você sabe o que é isso daqui na parede? Ah, isso daí foi um ex-patrão que eu tinha, ele gostava muito de mim, e antes dele se encarnar, ele me deu de presente esse papel, eu achei tão bonito que eu mandei emoldurar isso daí. Quanto tempo foi isso? Ah, tem mais de 40 anos atrás. Aí ele virou e falou assim, olha, isso é um testamento, que ele deixou você bilionária. Você tem fazenda, você tem terra, tem um monte de coisa. E logo em seguida, ela desencarnou. Será que ela desencarnou feliz, rindo? Então, aquela questão. Muitas vezes, a gente está deixando passar esse testamento pela gente. Esse testamento que eu me refiro é o Evangelho. Ele está aí debaixo do nosso nariz. Todo dia, às vezes, a gente passa os olhos sobre ele. Imagina, então, que ele é o testamento. Que está aí com você há quantos anos? E você ainda não descobriu que aquilo ali é a sua riqueza. Temos que estar atentos. Para não perdermos tempo. Depois que foi, já foi. E fez, acabou. O momento é agora. Para a gente fazer ou desfazer
tudo que temos que fazer aí. E aí, gente? Eu vou deixar as dúvidas com vocês agora aí. O que vocês têm de dúvida em relação ao desencarne? Quem está presencial aí também, online também, se quiser falar, pode falar, é só abrir o microfone. Quem está presencial, frente a isso que nós falamos, isso amedronta mais ou ajuda ou encoraja? Ou nada? Quem aí tem essa noção do Evangelho realmente é o que vai fazer a gente estar no lugar que a gente quer estar? Quando eu falo Evangelho, não é só ler ele, não, tá, gente? É fazer. Não vamos deixar que isso daí vire esse testamento na parede, hein? Depois, quando chegarmos lá, não poderemos dizer, eu não sabia disso. Sabia. Aliás, novamente, eu coloco na mão de vocês mais informações, aonde, de novo, vocês não vão poder dizer que não sabia. Eu falo isso pelo seguinte, nós sabemos que quanto mais a gente sabe, mais seremos cobrados. Não é verdade? Então, quando chegarmos lá do outro lado, não vamos poder dizer que não sabíamos disso. Tenho certeza de que a resposta que vocês terão não vai ser assim, ai, tadinho, você não percebeu, né, o que que era. Não vai. Aliás, os irmãos evoluídos são duros nas suas respostas. Você vai ouvir o que tem que ouvir, a verdade pura, nua e crua. É isso aí. Ninguém tem dúvidas? Nada? Beleza. Bem, Só na hora de chegar, que vai dar as dicas. é verdade. Agora, a gente só não pode é, se assustar no momento, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai realmente saber em que nível nós estamos em relação ao Evangelho, né? Quando acontecer algo com a gente, principalmente a questão do desencarne. Tranquilo, gente? Estão preparados para o desencarne? Ninguém quer ir para o céu? Hã? Agora não? Mas lá não é bom? É isso aí, gente. Vamos lá, então. Mais uma vez, vamos chegando ao fim de mais um encontro. Somos muito gratos, Senhor, por derramar sobre nós as suas bênçãos, a sua palavra, o seu carinho. Possamos, ao sairmos daqui, colocarmos em prática toda a palavra que aprendemos. Nos próximos dias, possamos ser mais pacientes, mais justos e equilibrados. Possamos levar a sua palavra a todos os cantos. Possamos praticá-la em qualquer momento. E que possamos realmente sermos cristãos. Que a verdade seja dita a todo momento. Possamos sermos corajosos para enfrentarmos esses obstáculos e sábios para aprendermos com cada um deles. E assim vai. Pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite
dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.